a sensibilidade, né? Eles são umas fofuras, né? Eles são sensíveis, eles praticamente são pessoas normais. Eles têm deficiência na inteligência, mas é um ser humano muito sensível que eu. Isso é fundamental no ser humano, a sensibilidade, o que eles têm de sobra até para nos dar. Isso aí é fundamental, que eles têm a sensibilidade. E são dinâmicos, são pessoas, né? Eles têm, assim, de unânime, assim, dentro da síndrome, a questão, assim, da sensibilidade. São muito sensíveis, eles demonstram carinho com facilidade e sentem também, assim, o carisma das pessoas. Quando, assim, eles se sentem, quando uma pessoa os olha, assim, com mais distanciamento, eles sentem isso. Ele é meu anjo da guarda. Foi meu primeiro filho, eu tenho mais 2 filhos, ditos normais. Mas o Leonardo é muito especial. Ele tem uma sensibilidade, um feeling incrível, sabe? Ele percebe quando eu tô triste, quando eu tô alegre, quando eu tô triste, ele vem e me pergunta: mãe, o que aconteceu? Por que tu está assim? Ele é muito carinhoso. Ele é muito sensível, sabe? Muito sensível à natureza, aos passarinhos. Tem umas coisas que as pessoas, no geral, não percebem, que ele percebe, sabe? Ele tem, assim, uma sensibilidade muito aguçada, muito, muito grande, assim, né? A síndrome de Down é uma alteração genética que, determinada desde o momento da concepção, ela vai provocar alterações pelo excesso de material genético na célula, né? Então, a trissomia do 21 é um cromossomo a mais no par 21. E esse cromossomo a mais, ele provoca um efeito, digamos, devastador negativo no sentido do organismo da pessoa com síndrome de Down. Então, ela vai ter alguns sintomas característicos, como hipotonia, a deficiência intelectual, um percentual muito elevado tem problemas cardíacos, né? Então, eles têm uma série de características, até fisionômicas, que estão associadas ao excesso de material genético que está posto desde a constituição, ali, desde a fecundação. Bem, a Bem Viver é uma associação de pais e amigos das pessoas com síndrome de Down, que nasceu na cidade de Santa Maria em 2000, e o nascimento dela tem a ver com o nascimento da minha filha, né? A minha filha nasceu em agosto de 97. E diante do nascimento, diante da notícia do diagnóstico, eu senti necessidade de compartilhar com outros pais essa experiência, de ir em busca de outras mães que tinham essa experiência, já que eu não tinha nenhuma referência familiar de alguém que tivesse um filho com síndrome de Down próxima. Então eu comecei a tentar descobrir famílias que pudessem falar comigo naquele momento, que pudessem me acolher no sentido de tirar dúvidas e conhecer um pouco a experiência de outras mães. E eu senti bastante dificuldade naquela época. Não existia nenhuma organização na cidade que eu pudesse procurar e que me recebesse para atender as minhas dúvidas em relação à síndrome de Down. E aí ela se propôs, quem sabe a gente cria uma entidade aí para trocar informações, e aí criamos a Bem Viver, da qual eu fui o primeiro vice-presidente e a Luciane a presidente. Bom, eu sou, além de presidente, eu sou mãe. Como a nossa associação é de voluntários, então eu também faço essa parte de voluntário. Não é fácil administrar, porque a gente é uma associação sem fins lucrativos, não temos nosso espaço próprio, então dependemos de doações e de espaço como agora, né, da Igreja Batista, para desenvolver nossas atividades.
O que a gente sente como presidente, que sempre é um grupo muito pequeno de pessoas para trabalhar, poucas pessoas que estão à disposição ou para nos ajudar, né? Mas assim, há 13 anos nós já temos uma associação e sempre a gente está batalhando. Depois, quando eu tive o exame positivo de gravidez, que eu fui ao médico, e eu disse para ele, o nome dele é Clóvis Blades Flores, era um ginecologista na época, e eu disse para ele, Clóvis, tu já fizeste o parto de uma criança com síndrome de Down? Não, Joanita, por quê? Ah, porque esse meu aqui é Down. Ser mãe já é uma dádiva, né? E os especiais, assim, a gente tem todo um vínculo bem mais profundo, porque é uma criança que vai te acompanhar pro resto da tua vida, que muda a tua rotina, a tua dedicação, teus planos de vida, tu já projeta em função deles, tu já não pensa mais assim, daqui a um pouco, né, tá com 20 anos, enfim, vai estudar, vai ganhar o mundo. Ali não, com eles tu já tem que pensar assim, que tu tem que projetar teu futuro com eles acompanhando. Então, assim, é uma questão assim que tu já não consegue separar a tua vida da deles. A gravidez correu normal. Foi meu primeiro filho, como eu já falei, e foi parto normal. Daí, no momento que ele nasceu, eu olhei, eu vi que ele era moreninho, mas como o pai era moreno, puxou o pai. E o médico não me falou nada. Daí, eu ganhei, fui para a sala, já fui para a sala, não, fui para o quarto. E daí, quando eu cheguei no quarto, eu vi um clima estranho, sabe? Porque ninguém me falou nada. Daí entrou o médico e entrou o pediatra, que já veio o pediatra junto, e me disseram que o Leonardo tinha síndrome de Down, eu sabia o que era isso, porque eu havia estudado, e que o Leonardo talvez não sobrevivesse. E o pediatra me disse o seguinte, que como a gente era jovem, um casal jovem, que seria melhor deixar que o Leonardo morresse. Bem, isso ele me disse. Porque nós poderíamos ter outros filhos perfeitos e ele seria um estorvo, porque ele não andaria, ele não falaria, ele, segundo o médico, ele tinha uma doença no coração congênita, ele tinha problema pulmonar, então uma série de doenças. Aí eu só olhei para o doutor e perguntei assim, qual é a probabilidade de vida dele? 99% ele não vai se salvar, ele não vai andar, ele não vai falar. Daí meu pai chegou e disse assim, bom, se Deus nos deu ele assim, nós queremos ele do jeito que ele for. Isso é, ser pai, quem é especial é o pai, porque o pai de um especial precisa ser um pai especial. Essa aqui é a verdade. Eu sempre digo que ser pai do Júnior foi uma graça. Eu recebi uma graça em ser pai do Júnior. Ele me ensinou o que é viver, ele me ensinou o que é o amor. Isso aí tudo eu aprendi com ele. Então eu sempre digo, ter tido o Júnior é uma graça, para mim foi uma graça. E a gente sempre estimulou assim, desde pequenininho, né, desde os 2 meses, e sempre trabalhou a autoestima dele, que tem uma autoestima bem alta, assim, ele é bem descolado, bem alegre, bem tranquilo, carinhoso. Eu admiro ele, é um ser especial em todos os sentidos. Sabe, ele nunca sabe dizer não. Até para os irmãos, inclusive, o do meio, o Alfeu, mexe muito, brinca muito com ele. Então, para ele não desgostar o irmão dele, por exemplo, assim, ó, ele é colorado doente, o Leonardo, e o Alfeu é gremista. Aí ele diz, mano, qual é teu time, mano? É segredo. Sabe? Ele não diz que é colorado para não
assim, ó, e contra o irmão. Então, ele é da paz. O objetivo primordial da Associação Bem Viver é promover apoio recíproco entre as famílias e promover informação. Então a gente busca organizar uma palestra, se alguém sai para um evento, para um congresso, trazer essas informações, a gente marca um dia de reunião para os pais e oferece as novidades, o que veio de material desse congresso, desse evento sobre síndrome de Down. Então, basicamente, esses dois objetivos, né? Ajuda recíproca e informação. E a gente sempre faz o convite assim, que outras mães procurem, porque o pessoal acha assim, que a associação é só para oferecer terapias, enfim, né, profissionais, né? Mas não, a associação é essencialmente para troca de experiência e para o apoio psicológico, o apoio fraternal dos outros pais, das próprias crianças, porque tu vê nos outros, tu já vê o futuro do teu filho, né? Isso aí eu acho que o mais importante é a função da associação aí na cidade.